Aleluia, glória a Deus, que o Senhor seja exaltado, que toda a sua misericórdia e graça venha sobre as nossas vidas. Abram comigo a palavra de Deus ao Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, nós ainda estamos no tema do mês, que é a vida do discípulo de Jesus. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês um subtema que é: o discípulo de Jesus precisa meditar. Porque há muitas coisas no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, que é passivo de meditação. Nós precisamos meditar. É muito interessante esse último louvor aqui, a qual Jesus, na cruz, ele fala ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento em que Jesus estava no Calvário, houve por parte de Deus uma distância de Jesus. Houve alguns momentos em que Deus virou os olhos, tirou Jesus da sua presença, ou seja, Jesus saiu da presença do Pai. E isso não porque Jesus era pecador, não, absolutamente não, mas porque Jesus trazia sobre si, carregou sobre si naquele madeiro todos os nossos pecados. Então esse louvor foi muito maravilhoso, foi muito oportuno agora. Louvado seja o nome de Deus, de Jesus. Então, na nossa vida, como servos de Deus, nós enfrentamos uma caminhada muito árdua e muito difícil aqui nesse mundo, nesta terra. Porque são muitos caminhos que são abertos diante de nós. A palavra de Deus nos ensina que há dois grandes caminhos: o caminho que conduz à perdição eterna e o caminho que conduz à vida eterna. Então nós precisamos decidir por qual desses caminhos nós vamos nos enveredar. Se nós decidirmos o caminho largo, ele vai dar em morte. Mas se nós decidirmos pelo caminho estreito, ele vai dar na vida eterna com Cristo Jesus. Então eu acredito que esse deva ser o nosso maior objetivo, a nossa maior intenção. Esse caminho nós devemos trilhar. Então, Deus, através da sua onisciência, através da sua grande graça, de sua grande misericórdia, Ele tem nos falado através da Bíblia sobre muitas coisas que nós precisamos analisar. Em que situação nós estamos? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Em que situação nós estamos diante de Deus? Eu, você, a igreja. Como está a nossa vida diante de Deus? Em segundo lugar, para onde nós queremos ir após a morte? Porque não se engane, eu vou morrer, você vai morrer, nós iremos morrer. Não engane a você mesmo, porque talvez eu morra até hoje, eu não sei, talvez eu morra amanhã, eu não sei, porque a nossa vida é assim. A Bíblia diz que nós somos como uma neblina, como uma vela acesa que logo se some, desaparece. Por isso nós precisamos meditar para onde nós queremos ir após a morte. E o que fazer para alcançar o lar celeste, se nós realmente desejarmos ir para lá. Então são verdades assim que nós precisamos meditar como discípulos de Jesus, como servos de Deus. Aqui nesse texto de Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, e eu peço que você acompanhe comigo essa leitura, diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificado, versículo 39, blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém,
o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vamos orar. Pai santo e querido, soberano Senhor, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor nesse momento, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para poder entender a tua verdade, os ensinos do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que não há direção sem o Senhor. Cada momento nosso, cada minuto que nós respiramos, nós dependemos do Senhor. Então, ó Deus, nesse momento, abre sim o nosso entendimento para a tua verdade. Pois é em nome de Jesus que eu te peço hoje eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bem, então, para a gente se situar aqui, Jesus estava sendo crucificado. Então, ao lado de Jesus havia dois ladrões. Um, que muitos de nós conhecemos como bom ladrão, porque de bom, ladrão de bom não tem nada, né? Mas a gente conhece como bom ladrão e o mau ladrão. Mas é interessante que naqueles dois corações ali ao lado de Jesus, num havia blasfema, ao extremo, mas no outro havia quebrantamento, havia arrependimento, havia alguém em que nos últimos momentos ele pensou, ele imaginou para onde ele iria. E isso aqui me fez meditar, porque só Deus sabe para onde nós iremos, e só nós sabemos para onde nós queremos ir, porque isso depende de cada um de nós, depende da nossa vida, do nosso comportamento, como é que eu posso dizer, da nossa obediência para com Deus, depende da nossa desenvoltura como servos, como discípulos de Jesus que nós somos. Então, após a declaração de arrependimento daquele ladrão, Jesus se refere, aliás, ele se refere a um lugar no paraíso. Senhor, quando tu estiver no paraíso, lembra-te de mim, se lembre de mim. E nós precisamos perguntar a nós mesmos, olhando isso, meditando, examinando, a gente precisa perguntar: quem pode participar do lar celestial? Quem pode um dia adentrar no paraíso de Deus? Será que são simplesmente aqueles que são ligados a alguma religião? Será que são aqueles que frequentam os cultos todos os domingos? Será que são aqueles que não falta nenhuma programação das igrejas? Será que são aquelas pessoas caridosas que fazem sempre o bem e tal, e estão sempre fazendo bem? Ou será que basta simplesmente ser crente, crer e o seu lugar está garantido no céu? Não, absolutamente não. Quem quer ir para o céu, quem quer ir para a glória, quem quer ir para o paraíso de Deus, algumas coisas precisa observar em suas vidas. Algumas coisas. E olha, amados, às vezes nós erramos, porque nós pensamos que somente aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus precisam ouvir do Evangelho. Somente aquelas pessoas que já entregaram as suas vidas para Jesus, que já se batizaram, que já vivem nessa caminhada, somente elas não precisam ouvir o Evangelho. Não, absolutamente não. O Evangelho precisa ser para todos, para mim, para você. Todo dia nós precisamos ouvir essas verdades de Deus, para a gente crescer, para a gente continuar caminhando em busca desse paraíso celestial. Então, em primeiro lugar,
O discípulo de Jesus precisa trazer na sua vida uma necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todo dia de muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer para agradar a Deus. Deus não espera e nunca Ele vai esperar que nós sejamos merecedor do paraíso, porque isso é impossível. Ah, eu sou alguém bom, Senhor. Ah, eu me preocupo demais com a minha família. Ah, Senhor, eu sou alguém que não abandono ninguém, eu sempre estou fazendo as coisas como o Senhor quer, eu sempre estou aqui dando esmola, eu sempre estou aqui fazendo tudo quanto o meu coração diz de bom. Então eu mereço o paraíso. Mas sabe, merecer o paraíso é algo muito mais além do que aquilo que nós fazemos. Porque é pela graça de Deus. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faça, não é pelo que eu prego ou digo, não, é pela graça de Deus. Isso precisa ser uma compreensão minha, eu preciso meditar nisso. E preciso me arrepender todos os dias diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Se eu entrar por Cristo Jesus, eu vou receber essa salvação maravilhosa. E isso, entrar pela porta chamada Jesus, é todo dia. Não foi só no meu batismo, não, é todo dia, todo dia. Entrar por essa porta. Porque Jesus disse: eu sou o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício dele no Calvário é o nosso conduto para esse maravilhoso lugar em que ele nos prepara. O sacrifício dele foi o pagamento pelos nossos pecados. Então nós precisamos aceitar isso e receber isso e meditar nisso e ver que todo dia eu preciso me arrepender. Eu preciso ir à presença de Deus. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro, diante de uma multidão de pecadores que estavam interessados na salvação, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, irmãos, o discípulo de Jesus, ele precisa ter uma vida de arrependimento. E há muitas coisas em nós que precisa ser revista. Arrependimento não é um sentimento de remorso. Arrependimento é uma mudança radical de mente, de coração e de vontade, de atitude de 180 graus. Você fazia e hoje você não faz mais. Você caminhava para lá, mas hoje você está caminhando para cá. É nessa condição. É um giro de 180 graus. É de corpo, de alma e de espírito. Assim é o arrependimento. O discípulo de Jesus, ele precisa ter essa sintonia no seu coração. Ele precisa meditar e pensar nisso. O ladrão convertido ali, eu fico imaginando que naquele momento ele diz: eu já sou discípulo de Jesus e eu quebrantei meu coração e quero pedir algo a ele, porque é assim. Quando você se quebranta diante dele, quando você se desmancha na presença dele em arrependimento, você se entrega e ele o recebe. Foi isso que ele fez aqui. O discípulo disse, o ladrão disse para ele: Senhor, quando tu chegares no teu reino, lembra-se de mim. E a resposta de Jesus foi algo maravilhoso. Ele disse: em verdade e em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus simplesmente disse para ele: te perdoo e você vem comigo para o paraíso. É essa resposta aqui de Jesus que o discípulo precisa carregar e preencher a sua vida. Ele precisa desejar, nós precisamos desejar ouvir isso aqui de Jesus. Nós precisamos. Isso é primordial para as nossas vidas. Almejar, sonhar, querer estar no paraíso com Deus. Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai sumir, vai se acabar, e aí?
Nós precisamos pensar nisso e pensar todos os dias. Estas palavras de Jesus para aquele homem produziu principalmente nele segurança no seu coração. E a palavra de Deus, ela preenche o nosso coração com segurança. Por isso nós precisamos crer, nós precisamos nos agarrar a Jesus, para que nós possamos ser mais seguros. Aquele homem não buscava simplesmente o livramento daquele sofrimento na cruz. Não, porque senão ele teria dito: Senhor, nos livra dessa cruz, nos tira daqui. Não, a humildade dele nos mostra que ele não estava preocupado com o sofrimento ali naquele instante, mas ele estava preocupado com o que poderia vir, para onde ele poderia ir. Por isso que ele disse para Jesus: lembra-te de mim, Senhor. Lembra de mim. Essa vida aqui é maravilhosa, nós somos felizes, porque nós temos parentes, nós temos amigos, temos filhos, e nós não queremos perder nenhum deles, não. Nós os amamos, e nós criamos um laço tão maravilhoso, que até o laço aqui na igreja nos alegra, nos deixa felizes. Mas tem algo maior por trás de tudo isso, é que existe um paraíso, onde essa nossa felicidade vai ser muito maior do que nós imaginamos aqui, do que o que nós pensamos aqui. Tudo isso aqui nos enche de felicidade, mas lá, essa felicidade aqui não vai ser nada, porque a felicidade que Deus tem para nós, guardada lá, é muito sublime, é muito maior do que a gente possa imaginar. O ladrão estava preocupado com isso, ele arrependeu-se, ele queria garantir a sua estada, ele queria garantir que estava apto para ir para o reino celestial. Por isso ele fala com Jesus, e essa precisa ser a nossa maior vontade, buscar essa salvação todo dia, não se esquecendo de quem nós somos. O discípulo precisa buscar arrependimento na sua vida, cada instante, cada minuto, para poder conquistar o lar celestial. A nossa vida é assim. Sabe, irmãos, há muitos ainda na caminhada, na igreja, que se agarram a práticas antigas, se agarram a coisas em que não tem sentido, se agarram a coisas aqui que a gente olha: misericórdia, solta isso aí, meu amado. A nossa vida, você precisa caminhar noutra direção, na direção de Jesus. Não olhe para nada disso aqui não, olhe para o foco. Jesus está aí, o foco é Ele é a nossa direção. O cristianismo, ele não oferece somente bênçãos depois da conversão, ele oferece lutas, e são lutas imensas. Olhe que lá em Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sua cruz não é a sua dificuldade, a sua cruz não é aquele marido problemático, não é aquele filho problemático, não é a falta de dinheiro, a sua cruz não é uma doença que pode estar sobre você. Isso não é sua cruz. A sua cruz é o seu eu, é você mesmo, porque nós somos difíceis, nós somos complicados, nós somos tão complicados, que Deus disse através dos profetas no Antigo Testamento, através de Isaías, ele disse que a nossa justiça diante dele é como trapos de imundícia. Está vendo o tamanho do problema que nós somos? O maior inimigo seu é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então nós precisamos de arrependimento todos os dias. Todos os dias. E há muitas coisas no discípulo que precisa ser mudada. Primeiro, a disposição de pregar esse evangelho. Isso precisa mudar em nós. Eu preciso criar ânimo para levar essa palavra. Eu preciso ter desejo e vontade de pregar essa palavra. Eu preciso ter disposição de adorar a esse Deus tão maravilhoso todo dia, toda hora. Eu preciso ter disposição de vir para a presença dele sempre, sempre, sempre. Esse desejo precisa estar intrínseco no meu coração.
Essa verdade precisa ser viva em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não veio a esse lugar com o intuito de adorar a Deus, você está enganado. Se você veio a esse lugar em busca de uma satisfação particular, em busca de uma solução para alguma coisa, você está enganado. Porque você adora a Deus e Ele faz na sua vida como Ele achar melhor. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos adorá-lo e adorá-lo e adorá-lo. O servo de Deus precisa ter disposição de estudar essa palavra, de mergulhar nessa palavra, de se esmerar nessa palavra. Isso precisa estar em nós. O servo de Jesus, o discípulo de Jesus, precisa meditar e pensar que tem que haver uma mudança em si, numa disposição de ser generoso, de ter um coração generoso. Crente miserável, crente de mão fechada, isso não existe, isso não pode. Não pode. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser generosos. Lembra aí, na exortação do irmão há pouco tempo aqui, de oferta? Paulo está dizendo, eu não digo como mandamento, eu não estou dizendo que é um mandamento, mas que é uma prova de um coração sincero, ou seja, de um amor sincero de coração, porque aquele que ama, dá, aquele que ama, doa. E é isso que o discípulo de Jesus precisa ter na sua vida, no seu coração, essa disposição de ser generoso, de ter compromisso com os dízimos e com as ofertas, porque nós falhamos, sim. Olha, irmãos, quantas vezes nós, digo nós porque nós somos uma congregação, nós somos um corpo vivo, quantas vezes nós ofertamos sem propósitos? Quantas vezes nós vemos aqui e colocamos qualquer valor aqui por colocar? Ou então, mas sobrou isso aqui, eu vou ofertar. Deus é primordial na nossa vida. Por isso nós precisamos ter uma vontade, um compromisso de ofertar como primícia do nosso soldo, daquilo que nós temos. Não que se eu não fizer isso eu estou pecando, não, mas eu preciso em agradecimento a tudo que Ele me dá, como saúde, como trabalho, como família, como tudo, eu preciso ofertar com qualidade na presença dEle. Amém? O discípulo de Jesus, ele precisa ter na sua vida, sim, todos os dias, momentos de arrependimento, e é isso que nós precisamos fazer, sempre e sempre e sempre. Talvez eu já esteja falando muito sobre esse tipo de coisa aqui na igreja, quase toda a vida que eu subo aqui, eu falo de arrependimento, falo disso, falo da coisa, mas é porque é necessário, irmãos. Nós precisamos nos lembrar, alguém precisa nos trazer à mente, ao nosso raciocínio, aquilo que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus. Nós temos um objetivo na vida, e o objetivo é alcançar esse paraíso que Deus está guardando, para que um dia nós possamos estar com Ele. Amém? Em segundo lugar, o discípulo de Jesus, a vida do discípulo de Jesus é uma vida que precisa receber com o coração as promessas de Jesus. Jesus tem nos prometido muito, então eu preciso receber isso com o coração aberto. Se Jesus me promete que eu vou sofrer, eu tenho que abrir o coração para sofrer, porque foi isso que Jesus disse. Jesus falou isso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem. Você quer me seguir? Jesus falou isso. E sabe, irmão, nós estamos seguindo a Jesus, não é para a gente ter um carro do ano, não é para a gente ter a melhor casa aqui no Maracanaú, não. Nós estamos seguindo a Jesus porque nós precisamos da vida eterna. Nós queremos morar com Ele para toda a eternidade. Amém? Então, uma das expressões do ladrão, uma das expressões, aliás, de Jesus para o ladrão de arrependimento foi: em verdade te digo. Sabe, ali, essa expressão
foi a promessa de Jesus para aquele ladrão. Você acredita nisso? Que foi a promessa de Jesus para ele? Eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus para aquele homem. Todo aquele que crê em Jesus de coração, recebe a sua promessa. Ele nos prometeu isso, e Ele vai nos dar isso. O paraíso é uma promessa de Jesus, é o destino final dos cristãos, nós vamos chegar lá, sabe, é o nosso ponto de descida. O paraíso é o nosso pier, onde o barco encosta e a gente desce e entra. O paraíso, na realidade, é o nosso ancoradouro, é onde nós vamos chegar. É o nosso terminal. É o paraíso. Lá muitas coisas vão existir. É interessante que a Bíblia fala de muitas coisas maravilhosas. A gente às vezes nem consegue imaginar tanta beleza que possa ser lá. Cores maravilhosas, sons inimagináveis, sensações que nós nunca nem sentimos aqui. Tudo isso vai estar nos esperando. E sabe por que eu digo isso, meu irmão? Porque quando eu leio Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas já passaram. Quando eu vejo isso aqui, a minha cabeça começa a fazer um desenho de um paraíso que eu nunca imaginei na vida, de um momento sublime, de um momento de felicidade, de um momento que preenche a nossa alma, o nosso ser, de uma forma tão espetacular que você viaja. Se você fechar os olhos, você chega lá. Essas palavras, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, isso faz uma diferença enorme na vida do discípulo de Jesus. Imagina comigo, você em prantos, você num momento difícil, você cheio de dor, você cheio de necessidade, você passando um momento em que você não vê nenhuma saída, nenhuma direção. Aí o Senhor chega com suas mãos suaves, com toda a sua humildade, com todo o seu amor, e enxuga as suas lágrimas. Isso é fantástico. Isso é algo maravilhoso. Nós podemos perceber o quão maravilhoso vai ser esse lugar. Nós vamos ter contato com Ele, nós vamos passear com Ele, nós vamos estar com Ele, nós o iremos ver como Ele é. Isso precisa causar em nós uma vontade de ir para esse paraíso. Isso precisa causar na vida do discípulo uma vontade de receber com o coração todas as suas verdades, todas as suas promessas. Porque Ele promete isso aqui para você, meu irmão, e para mim, e para todos nós, para toda a sua igreja. O Senhor está prometendo esse paraíso. O discípulo precisa ter essa convicção, ter essa certeza. E o paraíso precisa nos lembrar do jardim do Éden. Você lembra de como está escrito lá em Gênesis, como era o jardim do Éden? Você lembra daquela maravilha? Onde Adão e Eva viviam completamente perfeito, debaixo de toda perfeição, uma perfeição moral, uma perfeição espiritual, uma perfeição física. Era assim no Éden, era assim no paraíso. O homem no seu estado natural, ele não pode compreender o paraíso, pois o paraíso é algo sagrado. No nosso estado a gente não consegue entender. A promessa de Jesus de nos dar o paraíso é a mesma coisa que restituir o homem ao seu estado antes da queda. Como era o homem antes da queda? Era um homem puro, era um homem cheio de paz de espírito, era um homem perfeito. E é essa condição que o Senhor quer nos devolver. Por isso Ele está nos preparando um paraíso, porque Ele quer nos devolver isso aqui. Jesus deu àquele ladrão arrependido a certeza dessa salvação. Isso também, irmãos, quando nós olhamos
com os nossos olhos espirituais abertos, nós vemos e recebemos do Senhor, porque isso pode ocorrer com nós também todos os dias, essa salvação, essa graça de Deus. Por isso, o discípulo de Jesus precisa receber as promessas dele com o coração aberto. Amém? Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, esse invocar precisa ser um invocar de coração quebrantado, de coração aberto para receber essas promessas de Jesus. Em terceiro e último lugar, o discípulo, a vida do discípulo de Jesus precisa ser uma vida de analisar a sua condição diante de Deus. Eu preciso todo dia, diante de Deus, olhar para mim e fazer uma análise, porque Deus é santo. Deus é santo. E Ele diz que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Por isso eu preciso me examinar todos os dias. De um lado da cruz havia um ladrão blasfemo, que representa, né? Dentro do texto aqui nós podemos até fazer isso, fazer essa alusão, né? Que representa aqueles que querem ir para o céu, mas pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias ações. Geralmente alguém pode dizer assim: rapaz, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não fumo, eu tenho uma vida do trabalho para casa, eu sou alguém bom, eu não faço mal para ninguém, faço boas obras, então eu mereço o céu, eu mereço essa glória, eu posso ter uma entrada no paraíso. Não é assim, não é dessa forma. Já o outro representa aqueles que também querem ir para o céu, mas que reconhece o seu estado diante de Deus. Diante de Deus. Porque Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Fazem isso. Aquele ladrão disse algo interessante. Ele vai dizer bem aqui, leia comigo aí, versículo 41. Depois que o outro blasfema, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. O que é que ele está dizendo? Nós estamos aqui porque nós fizemos o errado, e nós merecemos isso, mas esse aqui, ele não fez nenhum mal, então ele não merece estar aqui. Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer. O discípulo de Jesus, ele precisa analisar a sua condição diante de Deus, e essa condição é a nossa, porque quem merecia aquela cruz não era Jesus, éramos nós. Quem merecia a morte eterna não era Jesus, era nós. Se bem que Jesus não morreu eternamente, ele ressuscitou para a honra e glória de Deus. Mas essa é a nossa condição, como homens pecadores, como alguém que precisa mudar de vida. A nossa condição hoje é uma condição em que, se nós não tivermos cuidado, nós poderemos morrer eternamente. Reconhecer quem nós somos. O ladrão arrependido, ele declarou uma grande verdade acerca da nossa condição diante de Deus. Foi isso que ele declarou ali, e essa é a nossa condição. Os nossos pecados nos levam direto para o inferno se nós não atentarmos e se nós não abraçarmos a Jesus e nos entregarmos de coração a Ele. Se não nos arrependermos em tempo hábil, se nós não aceitarmos a graça dele, que a graça é o próprio Jesus, nós somos os mais infelizes dos homens. Aqueles que querem o lar celeste precisa receber de Jesus, precisa aceitar, precisa analisar a sua condição diante dele. A Bíblia
A palavra de Deus em 1 João 4,19 diz que Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, amém, mas Ele nos amou primeiro, para que nós pudéssemos o amar. E como nós sabemos que Ele nos amou primeiro? Quando você olha para a cruz, você vê o seu Deus sendo crucificado no seu lugar, no nosso lugar. Isso é amor. Morrer por pecadores, morrer por uma criação corrompida, uma criação sem perspectiva, e uma criação em que, na realidade, é ingrata. Porque essa é a nossa condição diante de Deus. Nós somos ingratos em tudo que Ele nos faz, em tudo que Ele nos dá. Nós somos ingratos. É difícil encontrar alguém que assuma o seu erro. Difícil. É preciso muita espiritualidade para fazer isso. Normalmente queremos justificar. Quando houve o pecado lá em Gênesis, que Deus vai falar com Eva e diz: o que é que você fez? O que é que ela diz? Serpente. E quando ele vai para Adão, o que Adão diz? A mulher que tu me deu. Sempre há uma tentativa de justificação. Mas todos são iguais diante de Deus. Não importa, pobre, rico, preto, branco, amarelo, não importa. Deus nos vê numa só condição, como homens, pecadores e caídos que nós somos. É assim que Deus nos vê. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Romanos 3,10 vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Diz assim a palavra de Deus. Precisamos reconhecer, irmãos, quem nós somos. Somos discípulos de Jesus, mas precisamos desesperadamente de Jesus. Nós precisamos do seu amor, nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu perdão, mas nós precisamos nos quebrantar diante dele, reconhecer quem nós somos e buscar a essência da salvação todos os dias de nossas vidas. Amém? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa foi a pergunta. Essa foi a indagação. Essa foi a exclamação do ladrão na cruz, de lado de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de mim, porque eu não tenho para onde ir sem Ti. Eu não tenho um caminho a seguir sem o Senhor. Senhor, a minha vida sem Ti é uma escuridão. A minha vida sem o Senhor é cheia de pedras. A minha vida sem o Senhor é uma vida que vai me conduzir para a morte, que vai me conduzir para o abismo. A vida sem o Senhor, ela é uma vida imprestável. Eu posso aqui nesse mundo ter tudo quanto me alegra. Eu posso aqui nesse mundo ter todas as coisas de satisfação. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter uma boa família, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter todos os bens necessários para uma vida aqui, sim, porque o Senhor me dá. Mas isso aqui não é suficiente, porque tudo isso vai passar, inclusive eu. Mas o Senhor jamais passará. A sua palavra jamais passará. Então eu preciso me abraçar àquilo que não passa. Eu preciso querer viver o eterno. Não o eterno de destruição, mas um eterno de salvação ao lado do Rei da Glória. Amém? Esse precisa ser o nosso desejo. Como discípulos de Jesus que nós somos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que todos nós possamos meditar nisso. Não em palavras simplesmente ditas aqui, não. Mas através do Espírito Santo que habita na sua vida, creia nessa palavra. Nessa palavra de Deus, nesse ensino de Jesus. Porque tudo que Jesus fez aqui, até a sua morte na cruz, é um ensino para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que a sua grande misericórdia nos acompanhe todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor.